Glória a Deus, que a paz esteja com todos, amém? Amém. Deus seja louvado por mais um domingo na casa dele, mais um dia abençoado que ele nos deu. Louvado seja Deus, em nome de Jesus, louvado seja o nosso Senhor. Vamos estar abrindo as vossas Bíblias lá em Apocalipse. O coração ainda está bom, ao vivo é assim, né, Cardão? O coração está bom. Glória a Deus, assim mesmo. Vamos lá, Apocalipse capítulo 19. Vamos terminar, ou ao menos aqui andar uma boa parte desse livro, desse capítulo, né? Falta só mais um livro de Apocalipse para a gente fechar ali o livro de Apocalipse ali, o qual já foi pregado todo, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Apocalipse 19, hoje a gente vai do 11 em diante. É para ir do 11 ao 21, se der. Se não der, nós vamos continuar domingo que vem, para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando pela página da Igreja Casa de Oração. Que o Espírito Santo de Deus também, aí na casa de vocês, toque no coração de vocês, fale ao coração de vocês nessa noite. Em nome de Jesus, que essa palavra venha transformar vidas, venha dar uma saúde espiritual para você, venha trazer esperança para você, que vale a pena esperar Deus, vale a pena esperar a volta de Jesus, vale a pena estar na presença dEle. Se você está afastado do Senhor, se reconcilie, volta para Ele, Ele está de braços abertos te esperando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, Apocalipse capítulo 19, o versos 11, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Só esse versículo, depois a gente continua lendo. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós te rendemos graças ao Senhor e te louvamos, Pai, por esse domingo, Pai, que o Senhor nos deu, Pai, por esse início de semana. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo dia de trabalho. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pelo momento que passamos com as nossas famílias. Obrigado, Senhor, pelo nosso pão deste dia. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, de estar na tua casa, Pai, perante o Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te louvar, de te adorar, Pai, de dizer o quão grande o Senhor é, Pai, de dizer, Pai, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o Rei dos Reis, Pai, o Santo dos Santos, o Deus Todo-Poderoso, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, recebe o louvor, a adoração dessa igreja, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que neste momento da palavra, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, continue conduzindo, Pai, esse culto, Pai, essa igreja, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale, Pai, através da boca do Teu servo, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale ao coração daqueles que estão nos acompanhando, Pai, pela internet, Pai. Fale também com aqueles que aqui estão, Pai. Senhor, que os Teus anjos permaneçam ao redor, Pai, e dentro dessa igreja, Pai, guardando o Teu povo, Pai, livrando-os de todo mal. Peço também, Pai, em nome de Jesus, envia Teus anjos, Pai, à casa dessas pessoas que estão, Pai, nos acompanhando pela internet, Pai. Guarda essas famílias, Pai, e as livra, Pai, de todo mal, Pai, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Glórias a Deus. Meus queridos, nós começamos o Apocalipse capítulo 19, qual o tema é o casamento e a vitória do Cordeiro, porque esse texto ele vem falar das bodas do Cordeiro, mas ele também fala da vitória de Jesus sobre os seus inimigos. Então eu dividi esse texto em 3 partes. Vou aqui rapidinho relembrar vocês das 2 primeiras partes, só para vocês tornar a relembrar aí e poder encaixar a mensagem, o restante da mensagem vai ser pregada. A primeira parte a qual o pastor colocou foi do versos 1 ao 6,
que é: o céu celebra o triunfo final de Deus sobre a grande meretriz. Vocês lembram que eu falei que o tema é o casamento e a vitória do Cordeiro? Pois então, nesse primeiro ponto, a igreja está celebrando, mas o que, pastor? Ela celebra o triunfo. Que triunfo, pastor? O triunfo de Jesus sobre os seus inimigos, o triunfo de Jesus sobre a grande meretriz, a meretriz a qual prostituiu o mundo com as suas prostituições, a meretriz a qual perseguia os seus servos e os matava. A igreja também, ela celebra o fim do poder mundano, esse poder transitório, porque esse poder que o homem exerce, esse poder que o ser humano exerce, ele é transitório, ele vai acabar. Porque o poder, todo o poder é de quem? É do Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o poder é dele. É ele quem dá e é ele quem tira. A Bíblia nos ensina isso. Então a igreja comemora o juízo da meretriz. A igreja, ela comemora, ela celebra o poder o final do poder transitório da raça humana. A igreja, ela também celebra a condenação eterna. Mas pastor, está celebrando? Sim, sabe por quê? A igreja, nesse período aqui, a igreja, ela já vai ter sofrido, ela já vai ter passado pela grande tribulação. Muitos terão perdido a vida, como muitos já perderam lá atrás, os heróis da fé, aqueles que perderam a vida lá no quintal de Nero, quando aqueles 10 imperadores vieram perseguindo a igreja. Enfim, a igreja, ela está no céu nesse momento. Ela olha para a terra e vê a meretriz ali sendo condenada, aquele sistema mundano, o qual perseguia a igreja, aquele sistema mundano, o qual hoje muitos reclamam de perseguição. Mas essa perseguição que tem no mundo hoje, ela é pequena. Ela não chega nem aos pés do que vai acontecer quando o anticristo se manifestar. Por isso a necessidade, como eu sempre tenho ensinado a vocês, da igreja ela perseverar. No que? Na fé, como foi pregado sexta-feira. Ter fé. Como Jesus olhou para os seus discípulos, lá em João capítulo 18, do versos 11 em diante, se eu não me engano, ele diz lá como o Senhor Jesus acalma a tempestade. Está lá uma tempestade, está inundando o barco, eles tentam de toda forma fazer tudo da maneira deles, eles tentam se salvar. Quando eles veem que não dá, então eles olham para Jesus. Jesus está aqui. Jesus, não te importa que nós perecemos? Ele levanta e diz: homens de pequena fé. E é essa fé que Jesus olha para eles e fala: vocês têm que ter fé, porque olhem o que eu vou fazer. Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Mas é Jesus, mas ele disse que em meu nome farão coisas maiores do que eu fiz. Já pensou sendo um navio, aquele naviozão, uma tempestade toma conta, o povo a oração, vamos viajar um pouco aqui rapidinho, que nós já voltamos aqui. Imagine você na época do Titanic, um naviozão daquele, e de repente aquele navio começa a bater naquele negócio que lá vai afundar, e você, em nome de Jesus, você começa a clamar o nome de Jesus para que aquele navio não afunde, para que Deus guarde aquele povo, e no nome de Jesus tudo se aquieta, e no nome de Jesus as vidas são salvas. É disso que Jesus fala, essa fé. Eu não estou falando para vocês coisas impossíveis de acontecer, eu estou falando coisa possível, porque ele disse que farão coisas maiores do que eu fiz. Eu estou falando de coisas iguais, eu estou falando. Então, o que Jesus quer? Que nós tenhamos fé. Jesus vem mostrando para nós esse livro de Apocalipse, para nós ter perseverança e esperarmos em Cristo. Lá no Salmo 40, esperei com esperança, eu esperei com confiança em quem? No Senhor. Essa confiança é o que? É fé, com paciência, é fé. O livro de Apocalipse fala para mim e para você assim: olha, leiam esse livro e vejam, a vitória no final é do povo de Deus. Então tenham fé, então
esperem, porque eu vou voltar para buscar vocês. Vocês não são órfãos. Eu comprei vocês com o meu sangue. Então a igreja celebra aqui o juízo da grande meretriz, o fim do poder transitório do mundo, a condenação do sistema mundano, esse qual engana muitas pessoas. Eu vou para o mundo porque no mundo está mais gostoso. Lá eu consigo fazer isso, lá eu consigo fazer aquilo, mas a Bíblia diz para mim e para você que esse sistema vai ser condenado. E todo aquele que estiver nesse sistema vai ser condenado junto. Não digo eu, porque eu não posso julgar, eu não tenho esse poder de julgamento. Mas a Bíblia ensina isso. Também mostra para nós essa primeira parte, que a igreja e os anjos adoram a Deus porque Ele está reinando. Então agora chegou o momento em que o Senhor está reinando. Essa primeira parte, a igreja então celebra o triunfo final de Deus sobre a grande meretriz. E essa grande meretriz é o poder transitório, esse poder que vai acabar, é a condenação eterna desse poder. E agora a igreja adora o Senhor, porque falou, agora chegou o momento do Senhor reinar. Do versos 1 ao 6, a igreja celebra o triunfo final de Deus sobre os seus inimigos, sobre a grande meretriz. O segundo ponto aqui que o pastor pôs, a segunda parte, é os céus celebram as bodas do Cordeiro com sua noiva. O que é isso? O céu, então, do verso 6, parte B, até o verso 10, eles celebram o casamento. O casamento. Enquanto a igreja está celebrando o casamento, enquanto está tendo festa, porque essa festa vai ser eterna, essa festa nunca vai acabar. Eu sei que é uma coisa meio impossível. Às vezes você vai falar isso, vocês podem não falar, mas eles têm algum pensamento nesse momento que, meu Deus, como é que será isso, hein? Será que é dessa forma mesmo? Será que é desse jeito? Essa festa nunca vai acabar? Como é que pode? Mas vai ser desse jeito. Da mesma forma que tem a condenação eterna do sistema mundano para a grande meretriz, da mesma forma as bodas do Cordeiro, as honras para a igreja, para aqueles que perseveraram até o fim, vai ser eterna. Vai ser eterna. Então, enquanto a igreja está sendo honrada, a grande meretriz ela é julgada. Os bem-aventurados, que fala aqui do verso 6 ao 10, e os convidados são as mesmas pessoas. E quem que são esses? A igreja, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. O noivo ele é descrito como o quê? Cordeiro. Que cordeiro? O cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro que deu a sua vida pela sua noiva. E quem é a noiva? A igreja. Por isso que ele diz assim, que o marido ame a sua esposa e dê a sua vida por ela, assim como Cristo deu pela sua igreja. As bodas fala da consumação gloriosa do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Qual é o relacionamento? Vai ser um casamento que não há, como eu posso explicar, um casamento perfeito. Vai ser um casamento perfeito, um casamento onde não tem discussão, um casamento onde tudo é mil maravilhas, um casamento onde a noiva entende o noivo, onde o noivo entende a noiva. Esse vai ser o casamento entre Cristo e a sua igreja, porque será um povo escolhido, um povo tirado da terra, um povo qual foi provado com fogo, como ouro, provado de uma maneira em que o ouro, quando você quer tirar o melhor do ouro ali, você põe ele no fogo e todas as impurezas do ouro vai saindo, né? Vai saindo. Assim é o povo de Deus aqui nessa terra. E quando o anticristo se manifestar, a prova vai ser maior. Por isso que Jesus fala: feliz aquele que partir antes desse dia, em Cristo Jesus. A igreja tem que estar preparada, meus queridos. A igreja, ela tem que estar preparada a qualquer momento para subir para o céu. Porque amanhã pode ter um arrebatamento. Meu, como? A morte pode chegar para mim. Tchau. Amanhã a morte pode chegar para um de vocês. Tchau. Fui me encontrar com Cristo. Por isso que a Bíblia ensina para mim e para você: vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia
e nem a hora em que Cristo vai voltar. E agora nós vamos entrar na terceira parte, que é: os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo. Até então nós falamos da igreja que estava celebrando o triunfo final de Deus sobre os seus inimigos, a grande meretriz. Também falamos da celebração das bodas do Cordeiro. Então falamos da vitória de Cristo e das bodas do Cordeiro nessas duas primeiras partes. E agora na terceira parte nós vamos falar que o céu se abre para a vinda triunfal do noivo, o Rei dos Reis. Chegou o momento da batalha final, chegou o momento do Amargedon, chegou o momento em que Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo, chegou o momento do juízo final. Vocês podem observar, depois do capítulo 20 vem já vem o juízo final. Aí o 21 já vem falando de Jerusalém, ruas de ouro, já vem falando da cidade que é de ouro, que a luz, ali a cidade não precisa de sol e nem de lua, porque a glória de Deus alumia aquele lugar, porque o diabo já foi derrotado. Ele com aqueles que o adoraram, com aqueles que receberam o seu sinal, com aqueles que não tinham o nome escrito no livro da vida, todos esses já estão lançados no lago de fogo. Então vamos lá. Terceiro ponto: os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo, do 11 ao 21. A primeira observação aqui para nós é a aparição do noivo, o Rei dos Reis, no versos 11. Como eu li para vocês, ele diz assim: olha, e vi, quem viu? João, o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Irmãos, a todo momento nós vemos no Apocalipse João sendo levado até onde? Até o céu. João sendo levado até o céu. Mas agora chegou um momento em que João não foi levado até o céu. João olha e vê o céu se abrir, mas não é para ele ser levado até lá em espírito. Mas agora ele vê Jesus vindo nas nuvens. É o anjo falando assim para ele: João, chegou o momento em que o Senhor vai pegar aqueles que foram contra ele, aqueles que foram rebeldes com ele. Chegou o momento em que o Senhor vai pegar eles e vai trazer em juízo. A Bíblia diz que João olha para o céu e vê o céu se abrir, vem Jesus e seus exércitos. E por que seus exércitos? Porque não é só os anjos, mas todos aqueles que morreram em Cristo, todos aqueles que já foram arrebatados. A igreja do Senhor vem junto com eles, e todos vêm montados num cavalo branco. Sabe o que é engraçado? Que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele foi montado num jumento, né? Humildade. Mas agora ele está cheio de glória, cheio de honra, e ele vem, o céu se abre, e ele vem para julgar a terra. Ele vem para julgar os vivos e os mortos. Ele vem para, vamos dizer assim, para o juízo final. Olha lá, João vê Jesus vindo vitoriosamente do céu. Jesus virá para a última batalha. É o tempo da grande tribulação. Satanás vai estar dando sua última cartada. Satanás então vai fechar o cerco para cima de Jerusalém. Satanás então vai se levantar de uma forma tão forte, mas tão forte, que é como Jesus disse, que se aquele tempo não fosse abreviado, ele enganaria até mesmo os escolhidos. Mas agora chegou o momento de acerto de conta. Olha lá, Satanás estará dando suas últimas cartadas. O anticristo e o falso profeta estarão seduzindo o mundo e perseguindo a igreja. Mas Jesus aparece como o supremo conquistador. Ele aparece repentinamente em majestade e glória. Mateus 24, 30, 31. Olha o que diz lá. Mateus 24, 30, 31. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal de quem? Do Filho do Homem,
e todas as tribos da terra se lamentarão e verão quem? O Filho do Homem vindo sobre as nuvens, o qual João viu. Olha lá, vindo sobre as nuvens, olha lá, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com o rijo, clamor de trombeta, para quê? Olha lá, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os quatro ventos. Quem são os escolhidos? A igreja. A igreja. A igreja sendo arrebatada desde os quatro ventos, de uma a outra a extremidade dos céus. Então, nesse tempo, no tempo que a igreja vai estar celebrando a vinda de Jesus, João vê o sol, o céu se abrindo. João vê Jesus vindo com o seu exército e a igreja triunfando junto com Jesus. Por isso que eu sempre falo para vocês que vale a pena esperar, vale a pena permanecer na presença de Deus. Às vezes acontecem muitas coisas na nossa vida, coisas que entristecem o nosso coração, mas esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, vem mostrar para mim e para você, para não desistir. Não desistam, não parem de buscar, não deixem de orar, persistam, porque a vitória da igreja, a todo momento o Senhor deixa bem claro que Satanás não terá chance contra a sua igreja. O que eu não consigo entender é como muitos ainda querem estar no mundo, como muitos acham que não precisam de vir à igreja, como muitos acham que eu não preciso de pastor, eu não preciso de quem me ensine a palavra de Deus, eu não necessito disso, eu sou novo, eu consigo ainda, mas dá tempo de eu me arrepender, dá tempo. Certa vez eu escutei a história de um senhor que ele tinha uma chamada desde adolescente. O Senhor chamou ele disse: Senhor, agora eu sou muito novo, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer minha vida, depois que eu acabar os meus estudos, aí eu vou servir o Senhor. Deus abençoou, ele estudou, fez a vida dele. Jesus veio: você pode me servir agora? Senhor, agora eu estou namorando, eu vou casar, eu vou constituir família. Jesus esperou mais um pouquinho. Jesus veio de novo: agora você constituiu sua família e agora você pode me servir? Agora eu tenho filhos, eu preciso trabalhar para pagar uma faculdade, eu preciso fazer casa, mas eu preciso fazer. E o tempo foi passando, Então chegou um dia que ele já velhinho, Jesus olhou para ele: e agora? Você pode me servir? Senhor, agora eu estou muito velho. O ser humano sempre ele arruma uma desculpa para não servir a Deus. Por quê? Porque servir o mundo é muito melhor, entre aspas. Sabe por quê? Porque é prazeroso. Sabe por quê? Porque não dói. Não dói agora. Porque o que o cristão sente aqui, as perseguições, as dores por servir ao Senhor, quando chegar nesse grande dia, o qual João vê o céu se abrindo, quem vai sentir dor é aqueles que não quiseram servir, é aqueles que viraram a costa para o Senhor, é aqueles que quiseram servir a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Porque ele disse que não tem como agradar dois senhores: ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, ao diabo, a Satanás, o dragão, a besta, o falso, quem você quiser. Você tem o livre-arbítrio, você não é obrigado a servir. Mas porém, a Bíblia ensina para mim e para você que esse dia, o qual João vê o céu se abrir, haverá um rígido julgamento. E ele não vai vir mais para morrer na cruz, ele não vai vir mais com misericórdia, não, ele vai vir com juízo. Ele não vai vir mais como cordeirinho que tira o pecado do mundo, não, ele vem como juiz que tira a sua igreja do mundo. Continuando, a segunda observação nesse terceiro ponto, a descrição do noivo, o rei dos reis. Olha lá, a descrição do noivo, Apocalipse 19, ainda no versos 11, ele diz aqui a parte B: e o que estava sentado sobre ele chama-se
você falar assim, eu vou descrever o Valmiquez como ele é. Você vai falar, ó, o Valmiquez está usando uma camisa vermelha, listrada, o Valmiquez está de calça jeans, o Valmiquez tem o cabelo cortado assim, o Valmiquez anda dessa forma, o Valmiquez é assim, assim. Você está descrevendo. Agora aqui, João olha e vê, e ele descreve como Jesus vem. Ele descreve a cena. Ele diz aqui, a descrição do Rei dos Reis. Primeiro, no versos 11, da parte B, ele diz: ele é fiel e verdadeiro. Fiel. O que é fiel? Nunca vai te abandonar, nunca te deixou e nem vai te deixar. O que é verdadeiro? Ele não mente, ele não engana. Por isso que na Bíblia ensina que Deus não é Deus de confusão. Quando Ele faz as coisas nas claras. Ele faz as coisas para você poder entender. E quando Ele diz que Ele faz, porque Ele diz que Ele não é filho do homem. Olha lá, para que minta, não é? Eu não sou filho do homem para que minta. Não sou homem para que se arrependa e nem filho do homem para que minta. Então Ele não é mentiroso, ao contrário do anticristo. O anticristo, ele é falso. O que é falso? Uma pessoa traiçoeira, não é fiel, ela te trai, e enganador. Então o anticristo é totalmente contrário do que é Cristo. Cristo fiel e verdadeiro, o anticristo falso e enganador. É o que ele vai fazer com o povo nesse tempo. Ele vai se levantar 3 anos e meio, fazendo tudo de bom, trazendo paz à terra, uma paz mentirosa, porque ele é enganador, ele é falso. E depois desses 3 anos e meio, então virá perseguição. Então ele mostrará quem é ele. Uma segunda observação aqui: ele é o vencedor supremo. Versos 12, olha lá: e os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Olha lá, ele é aquele que tudo perscruta. Ele é o vencedor. Então, versos 12, ele é aquele que perscruta. O que é isso? Aquele que examina, aquele que investiga. A Bíblia não diz que o Senhor, Ele examina o mais íntimo do nosso coração? Que o coração do homem, o homem não conhece, mas quem conhece é Deus. É exatamente isso que quer dizer quando Ele diz aqui que Ele é aquele que tudo perscruta, é aquele que tudo examina, é aquele que tudo investiga. Olha lá, Ele vai julgar suas palavras, obras, os segredos do seu coração. Aqueles que escaparam do juízo dos homens não escaparão do juízo de Deus. Não vai adiantar, não vai ficar nada de oculto. Tudo vai ser revelado diante dele. Cada palavra torta que sai da minha boca, que sai da sua boca, tudo que sai daqui, irmão, tudo que sai do nosso coração diante de Deus é tudo revelado. Ele sabe as suas intenções, o que você está pensando nesse exato momento. Tudo vai ser revelado diante de Deus. Tem tudo. Ele olha para você, Ele conhece cada filho dele nessa face da terra. A Bíblia diz que você pode estar no mais profundo abismo, ainda lá Ele vai olhar para você e vai falar: eu estou te vendo, eu sei que você está aí. Ele é o vencedor supremo. A parte B do versículo 12, ó: na sua cabeça muitos diademas, Ele tem na sua cabeça muitas coroas. O que é isso? É o símbolo da sua suprema vitória. Só tem coroa quem é rei, e Ele é o Rei dos Reis. Por isso que o símbolo dessa coroa significa: eu sou o Rei dos Reis, eu sou o supremo Rei. Eu vim para julgar a terra, eu vim para fazer justiça, eu vim para buscar a minha igreja e condenar o falso profeta, o anticristo, a besta, o grande dragão, que é Satanás. Então Jesus, Ele é, olha lá, fiel e verdadeiro, é aquele que perscruta, é aquele que examina, aquele que investiga tudo. Ele é o vencedor supremo, não tem outro.
A vitória desde o começo da Bíblia sempre foi de Cristo. Satanás nunca teve chance. Por mais que ele tentou. Lá no deserto, o que ele fez com Jesus? Por 3 vezes. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Ele foi lá e viu: se você mesmo, o Filho de Deus, diga a essas pedras que se transformem em pão e mate a sua fome. Jesus olhou para ele e disse: nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo bem, então, se conhece Bíblia? Satanás falou: então eu vou te levar em outro lugar. Eu também conheço Bíblia, eu vim de lá também. Levou Jesus num penhasco alto e disse: se você é o Filho de Deus, a palavra diz: te atira daqui de cima, que ao anjo ele dará ordem que segure em tuas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Ele falou: Satanás, também está escrito, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, furioso, pega Jesus pela 3ª vez, leva ele num lugar alto e mostra todo mundo para ele, toda a riqueza da terra, tudo o que um homem cobiça. Se tem uma coisa que o homem cobiça, é poder. Satanás, ele oferece poder. Mas fale para mim, oferecer poder para o vencedor supremo, para aquele que já nasceu para vencer, para aquele que já nasceu vencedor. Ele disse para Jesus: Jesus, se você se prostrar me adorando, dizer que eu sou o teu Deus, tudo isso eu te darei. Mentiroso, que nada daquilo é dele. Tudo isso eu te darei, todo o poder, todo o comando vai ser teu. Ele estava distorcendo, porque Jesus era o quê? Jesus era o supremo vencedor. Jesus tinha o controle de tudo. Por ele e para ele foram feitas todas as coisas. O Senhor deu um nome para o Filho dele sobre todos os nomes, que ouviram esse nome, o que está no céu, na terra e abaixo da terra, dobrarão o joelho. Mais poder do que isso? Jesus então olhou para ele. Até eu gosto dessa parte que tem uma, acho que é a Camila Barros, que ela faz assim, diz que Jesus fala assim para ele, chama ele aqui: vem cá Satanás, eu vou responder. Satanás fica todo felizinho, vai, você vai. Ele chega bem perto do ouvido de Satanás: sai de reto, Satanás, está escrito, só adorarás somente o Senhor teu Deus. Sai de reto, sai, vai embora. Por 3 vezes o supremo vencedor, Cristo, ele foi tentado, mas ele era o vencedor, e ele sabia disso. Ele ensina para mim e para você que vale a pena permanecer, que vale a pena negar o que tem lá fora, vale a pena fazer como ele fez. Por 3 vezes ele disse não. Por 3 vezes ele falou: sirva o meu Deus, mas a você não, Satanás. Olha aqui a 3ª observação, a 4ª observação: ele é insondável em seu ser. Olha o que diz a parte B do versos 12, diz assim: e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. O que é insondável, pastor? Tem uma música que diz que ninguém, acho que é a música do Thales Roberto, que ninguém entende Deus. Como é que ninguém explica Deus? Como? Thales Roberto. Ninguém explica Deus, ele é insondável, meus queridos. Como entender um Deus desse? Olha lá, o que é insondável então? Não tem explicação. Você nunca vai conseguir conhecer Deus por inteiro. Você nunca vai conseguir sondar Deus, porque ele é insondável. Significa que nós nunca vamos esgotar completamente o seu conhecimento. Nós sempre vamos estar se surpreendendo com Deus. Ele sempre vai nos surpreender. Nós nunca vamos surpreender Deus. Tem um velho ditado aí que diz assim, que até Deus duvida. Mas que coisa feia, né? Deus vai duvidar do quê? Vou fazer coisa que até Deus duvida. Deixa de ser tonto.
Deus sabe até onde você pode ir. Deus sabe o seu limite. Quem é insondável é Ele, não é você. Ele conhece você, Ele sabe do seu coração, Ele sabe da maldade que tem no coração do homem, Ele sabe das intenções do coração. Você é sondável, mas Deus não. Deus é insondável. Ele tinha um nome, a Bíblia diz aqui que ninguém sabia, somente Ele sabia. Quinta observação nesse terceiro ponto: Ele é a palavra de Deus em ação. Versos 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Olha lá. Aleluia. Como Deus criou o mundo? Como Deus criou o mundo, Mateus? Pela palavra. Não foi? Que haja luz. Não foi assim? Que haja vegetação, que haja os animais, e foi criado. Agora façamos o homem. O homem, sim, ele foi lá, pôs a mão no barro, então ele formou. Mas tudo foi pela palavra. E quem é a palavra de Deus em ação aqui? O próprio Cordeiro, o próprio Jesus. Deus criou o universo através da sua palavra. Agora Deus vai fazer o quê? Julgar o mundo através da sua palavra, que é Jesus, o grande juiz de toda a terra. Louvado seja Deus. É isso que a igreja talvez hoje não entenda. Muitas pessoas só pensam naquela parte do versículo que diz assim: Deus é amor. Desperta, igreja, acorda. Deus é amor, mas pelo amor de Deus Ele é justiça também. Ele é justiça. Às vezes eu vejo muitas pessoas parando, desistindo. Eu vejo pessoas fazendo um pouco caos do Evangelho, achando que é demais vir na igreja 3 vezes por semana. Mas quando acontecer isso aqui, é que eu quero ver aonde vão estar essas pessoas. Eu quero ver quando a perseguição começar. Eu quero ver quando o anticristo. Quero ver, não, tomara que eu já não esteja mais aqui. Tenha subido lá para o céu. Já que eu não quero estar aqui, não. Quero estar aqui, não. Não quero. Porque isso aqui, Jesus ele fala, vai ser uma tribulação tão grande, mas tão grande, que nunca houve e nunca haverá igual. O anticristo vai buscar crente até debaixo da terra. Aonde tiver um falando do nome de Jesus, manda prender. Ele nega Jesus, sinal da besta, senão morre. Mas João vem aqui no verso 11, o céu se abrindo, e Cristo vindo com grande vitória. Cristo vindo com o seu exército, e a vitória é dele. A vitória é daqueles que estão com ele, porque Satanás, ele já está derrotado. O livro de Apocalipse para o Senhor Jesus já aconteceu. Satanás já foi preso, Satanás já foi lançado no lago de fogo, Satanás, o falso profeta, o anticristo, a grande meretriz, estão tudo lá no lago de fogo ardendo, queimando. Mas as coisas precisam se cumprir. As coisas precisam correr, assim como Jesus escreveu, assim como o Senhor revelou a palavra para os seus servos. Mas igreja, eu queria entender qual é o pensamento das pessoas, o porquê desistir, o porquê querer sair da igreja, o porquê querer ficar no mundo, o porquê querer ficar em balada, forró, bebedeira, prostituição, adultério, sabendo que a Bíblia fala que essas pessoas, se morrerem dessa forma, vão para o lago de fogo, é sofrimento. Não dá para entender. Não dá para entender, está escrito. Jesus deixou aqui, olha, eu estou deixando para vocês aqui o caminho de um tesouro. Ele diz lá: não ajuntai tesouro na terra, mas acumulai tesouro no céu. É esse tesouro.
é a salvação. Aleluia. As ruas de ouro, é a praça de ouro, é o rio da vida, é a nova Jerusalém, a cidade que não precisa de sol e nem de lua, porque a glória de Deus vai iluminar aquele lugar. Louvado seja Deus. Então o Senhor agora ele vai julgar o mundo pela sua palavra. Ele criou o universo, ele criou todas as coisas pela sua palavra, que é Cristo. Mas agora também ele vai vir e vai julgar o mundo pela sua palavra, que é Cristo. Ele vem como juiz de toda a terra. Outra característica dele, ele é o amado da igreja e o vingador dos seus inimigos. Versos 13 e 15. Olha lá. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, que simboliza a santidade, sem mancha, sem pecado. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus o Todo-Poderoso. Olha lá, seu manto está salpicado de sangue, irmãos, mas não é sangue da cruz que está nas vestes de Jesus, mas sim sangue dos seus inimigos. Isaías 63, 2 e 3, vai lá, Isaías 63, Isaías 63. Glórias a Deus. Olha lá, tem até o subtítulo aí em cima, diz, ó, Deus salva e vinga o seu povo. Óbvio que nós estamos pregando hoje aqui. Deus está fazendo o quê? Salvando a igreja, tirando a igreja do povo, e está fazendo o que agora? Está vingando o seu povo. Irmãos, chegará um momento em que Deus vai vingar o seu povo. Chegará um momento em que Deus vai vingar a sua igreja. Aqueles mártires que morreram naquelas perseguições horríveis, aqueles judeus que morreram naquelas câmaras de gás e que Hitler matou, vão ser todos vingados. Todos vingados. Olha o que diz versos 2 e 3: porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como daquele que pisa uvas no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. A coisa é mais séria do que eu e você pensa. A Bíblia diz que quando isso acontecer, correrá um rio de sangue, da altura do freio de um cavalo. Imagine um cavalo dessa altura. Então vamos colocar o freio da boca dele, né? Aqui. A Bíblia diz que é 1.600 estádios. Isso dá, sabe quantos? 300 quilômetros de sangue correndo. Esse lagar que ele fala que ele vai pisar, 300 quilômetros de sangue. Vocês podem imaginar isso? Como daqui em Santos. Olha que ira. Mas pastor, que Deus, que medo que, irmãos? Que medo que? Faz quanto tempo que ele dá a oportunidade para a raça humana se arrepender e ela não se arrepende? Tem gente que morre com 100 anos, e nesses 100 anos é rebelde com Deus. Tem gente que morre com 70, 80 e não quer saber de Deus. E Deus deu toda a oportunidade. Tem gente que morre com 15, com 16, com 18, com 20, morre rebelde. Quero curtir minha vida, quero aproveitar minha vida. Perdão da palavra. Vai curtir no inferno. Dessa forma. Vai curtir no inferno. É lá que vai. Por quê? Se Deus está falando que Ele está dando a oportunidade, se vocês pegar o capítulo 14, vocês vão ver que os anjos saem voando sobre a terra e dizem: se arrependam, adorem o Deus Todo-Poderoso, se arrependam
oportunidade. Deus, Ele não faz nada sem avisar. Se qualquer um de vocês morrer amanhã, nenhum de vocês aqui é inocente, do menor ao maior que está aqui, do mais velho, nenhum de vocês é inocente, porque todos conheceram a palavra, todos sabiam muito bem o risco que estava correndo. Continuando aqui, olha lá, glória a Deus. Ele vem para julgar, para o julgamento, ele vem para recolher os eleitos, a igreja, na ceifa, e pisar o largar da ira de Deus. Ele vem para julgar as nações. Apocalipse 14, volta um pouquinho para trás aí, 17, 20. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: e saiu do templo, o que está lá, e saiu do templo que está no céu outro anjo, qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz o que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima. O que é vindima? Ceifa os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Quem são as uvas? O ser humano. O ser humano. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou um grande lagar da ira de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. A coisa mais séria do que eu e você pensa. Mas infelizmente ainda tem muitos que não estão dando valor pela palavra de Deus. Tem muitos que ainda estão achando que isso aqui é conto fictício. É escrita por homem. Isso aí não vai acontecer não. Morreu, morreu. Tá bom. Vamos ver, morra. Depois que você morrer, você não vai voltar a falar para mim, mas você vai lembrar de mim lá onde você estiver. É bem que aquele arrepiadinho lá tinha razão. Estou eu aqui ardendo, queimando aqui, ó. Não escutei aquele abençoado? Tarde demais. Não tem volta. Condenação eterna. Não falo isso para meter medo em ninguém, porque ninguém tem que servir a Deus por medo. Sirva a Deus por amor. Não é por medo. É por amor. Por quê? Porque Ele te colocou de pé, porque Ele permitiu que você fosse gerado no ventre da tua mãe, porque Ele coloca comida na tua mesa, porque Ele te põe o sol, Ele põe o sol no céu, a lua à noite para iluminar o seu caminho. Sirva por amor. Ai, que medo, estou com medo de Deus, estou com medo de ir para o inferno, então eu não vou sair da igreja. Você vai para o inferno do mesmo jeito. Sabe por que você vai? Porque você não está servindo pela fé, você não está servindo pelo amor, porque o seu coração está ligado lá fora, o seu coração está no mundo, e quando você tem oportunidade, você faz algo errado. Então é por amor que você tem que servir. Como José. O que José fez? A mulher vai agarrar José, a mulher de Potifar. Ele, tchau. Por quê? Primeira coisa que ele fala, fala para ela, vou trair o meu Deus, vou ofender o meu Senhor. Nada, não, de jeito nenhum. E ele corre. Segundo, porque ele sabia que a carne era fraca. Ele sabia porque a bicha era bonita. Ele sabia que ele podia escorregar. Fuja da aparência do mal, e ele fugirá de vós. Fuja! Só um pouquinho, não quero. Só um tiquinho, não um ticão. Fuja da aparência do mal. Vamos correr aqui. Mais uma observação, sexta observação. Ele é o rei. Olha, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Versos 16. Deus exaltou e deu-lhe um nome acima de todo nome. Que nome é esse? Jesus de Nazaré. Como eu falei agora há pouco, que todos que ouvissem esse nome, gente, o nome de Jesus é tão poderoso, mas tão poderoso que
Quando você chega num lugar que tem uma pessoa endemoniada e você diz, em nome de Jesus, você vai ficar fiel, porque o nome tem poder, porque aquilo que está na pessoa não quer ir embora, mas ele tem que ir, porque você está falando de um nome que Deus deu para o Filho dele, sobre todos os nomes. Os próprios discípulos disseram, quem é esse homem, que até o mar, o vento lhe obedece? Quem é? Jesus de Nazaré. Quem é esse homem que os demônios, os espíritos malignos obedecem? Jesus de Nazaré. É no nome dele que expulsaremos demônios, é no nome dele que curaremos os enfermos, e é através dele que vamos morar no céu. Verso 16, vamos ler aqui. 19, ele diz, e na veste, e na sua coxa tem escrito, olha lá, e na veste, e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sétima observação aqui nesse terceiro ponto: os exércitos, quem é? Os acompanhantes, aquele que vem com ele, do noivo, o Rei dos Reis. O Rei virá em glória ao clamor da trombeta, Cristo descerá do céu. Mateus 24, 31. Corre lá. Mateus 24, 31. Corre lá. Mateus 24, 31. Olha o que ele diz. Ah, glória a Deus. Aleluia. Mateus 24, 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse rijo clamor de trombeta, irmãos, é quando soar a sétima trombeta. Como eu já ensinei para vocês, acabou-se as oportunidades. Quem subiu, subiu, quem não subiu, não sobe mais. Acabou. Vai dar aquilo que uma vez eu vi o Galvão Bueno gritando. Até hoje ele escrito, eu não esqueço. Ele ficou até rouco, ele gritava: acabou, 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 irmãos. Não vai ter mais chance, não vai ter mais oportunidade, não tem mais misericórdia, não tem mais compaixão. A igreja foi arrebatada, o Espírito Santo não vai estar nessa terra, vai estar tendo a bodas do Cordeiro que João vê. A igreja vai estar sendo honrada, enquanto a grande meretriz, essa terra vai estar sendo destruída, julgada, e a igreja na glória. Olha aqui o que diz o versos 14, volta só um pouquinho. E seguiam nos exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são? Os exércitos, os acompanhantes do Rei dos Reis. Olha lá, ele virá em glória ao clamor da trombeta, descerá do céu. Os salvos que estiverem com ele na glória virão com ele entre as nuvens. Você já parou para pensar você montado num cavalo branco vindo junto com ele? E não se preocupa não com o peso, que uma vez um dia eu fui questionado. Se preocupa não, você vai receber um novo corpo. Ontem estava um pega lá, foi ontem não, sexta, né? Estava falando esse negócio do novo corpo. Falei: irmão, vocês estão preocupados com o quê? Negócio de emagrecer, engordar. Falei: não sei com o que vocês estão preocupados. Coma mesmo. Só não seja guloso, que gula é pecado, mas coma. Sabe por quê, irmãos? Porque lá no céu vai ter gordinho, vai ter magrinho. Você vai ganhar um novo corpo. Mas porém, se você comer muito aqui e engordar demais, você vai ter problema de saúde. Como é que você vai querer pregar a palavra de Deus? Como é que você vai querer servir a Deus se você não cuida do templo do Espírito Santo? Tem que cuidar, irmãos. Você tem que cuidar da sua saúde. Mas receberemos sim um novo corpo, novas vestes. Não se preocupa com isso, não. Em nome de Jesus. Olha lá. Oitava
observação aqui e penúltima: a derrota dos inimigos pelo Rei dos Reis é descrita pelo seu horror e triste fim. De quem? Dos inimigos. Há um contraste entre esses dois momentos, esses dois banquetes. Que banquete? O que a igreja está passando agora, a igreja está nas botas do Cordeiro, é um banquete. Olha lá. O primeiro banquete, então, é a núpcia, aonde a igreja está, a festa. O segundo banquete é de quem? Dos vencidos, dos derrotados, os qual o Senhor chama quem? As aves do céu para participar. Enquanto a igreja é convidada para estar no céu, para participar das bodas do Cordeiro, os inimigos de Deus, eles agora estão sendo devorados pelas aves do céu. Olha o que diz aqui Apocalipse, no verso 17 e 18. Olha lá, diz assim: e vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que estão sobre eles, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes, todos aqueles que não servem a Deus, todos aqueles que são os inimigos de Deus. Então a derrota dos inimigos vai ser descrita pelo horror que vai ser aquilo, pelo triste fim. Sabe por que triste fim? Porque Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ou vocês acham que Deus vai ver toda aquela destruição, todo aquele sangue, Deus vai... Eu não falei para vocês? Não. Deus ama todos aqueles, mas o Senhor vai vingar o sangue da igreja dele. O Senhor vai vingar os seus servos. Sabe por quê? Porque Deus deu a oportunidade para todos eles se arrependerem, e eles não se arrependeram. Então a vitória de Cristo vai ser completa sobre os seus inimigos. Completa. E última observação aqui: o Rei dos Reis triunfa sobre os seus inimigos na batalha final. Qual batalha, pastor? O Amargedon, versos 19 e 21. E vi a besta e os 3 reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Então João olhou no começo do versículo 11 aí e viu o que? O céu aberto, não para ele subir até lá, mas agora ele vê Jesus vindo montado num cavalo branco, junto com o seu exército, todos montados no cavalo branco. Mas agora na terra um contraste: Satanás então reúne o seu exército e vem para pelejar com Cristo. E olha o que vai acontecer. Olha lá, por isso que fala, olha o triste fim, olha o horror. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais que quiseram enfrentar Jesus foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A espada que sai da boca dele é a palavra. Vocês estão entendendo como é importante a palavra de Deus? Como é importante a palavra do Senhor? Olha lá, essa será a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 14. Olha o que ele diz, 16, 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa batalha, irmãos, a batalha do Amargedon. Jesus destruirá o anticristo com o sopro da sua boca. Você imagina o poder desse homem? Enquanto o anticristo vinha polposo, enquanto o anticristo achava que estava atropelando a igreja, que ia acabar com tudo, que não ia sobrar ninguém,
A Bíblia diz que Jesus derrota ele com o sopro da boca dele. Olha lá, 2 Tessalonicenses 2,8, e estamos acabando. 2 Tessalonicenses 2,8, só volta um pouquinho para trás aí. 2 Tessalonicenses 2,8. Glória a Deus. Segundo Tessalonicenses, olha o que ele diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, aonde a grande meretriz também estará queimando. Então será um momento, Apocalipse capítulo 19, um momento em que a igreja vai celebrar a vitória do Senhor sobre os seus inimigos, vai celebrar o casamento do Cordeiro com sua noiva, o momento em que a igreja celebra o juízo de Deus sobre essa terra, e o momento da festa, o momento das bodas do Cordeiro, momentos em que toda a igreja estará no céu, um momento em que toda a igreja estará junto com o noivo, enquanto essa terra estará sendo totalmente destruída. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Então, meus queridos, buscai o Senhor enquanto é tempo, enquanto pode achar. Estar na igreja não é sinal de estar salvo. Servir a Cristo é muito mais do que estar aqui dentro. É preciso estar aqui, mas servir a Cristo, meus queridos, é pegar a cruz, como ele disse, e segue-me, vem após mim. Aquele que não nega seu pai, sua mãe, seus filhos, esposa, aquele que não nega a si mesmo não é digno de mim. Então, naquele grande dia, só vai subir os verdadeiros adoradores, só vai subir aqueles que adoram em espírito e verdade, só vai subir aqueles que são realmente fiéis ao Senhor. Amém? Meus queridos, quarta-feira estaremos aqui para a honra e glória de Deus. Deixa aqui um recado para aqueles que estão nos acompanhando pela página da igreja. Nesse momento a gente vai estar terminando essa live, desejando a vocês uma ótima noite, que o Senhor vos abençoe, que vocês tenham uma ótima semana em Cristo Jesus. Amém?